Olá! Então, já no finalzinho dessa unidade 2, que eu sempre lembro, o título dela é o que é filosofia. A gente chega na penúltima aula, tá? Que trata das áreas da filosofia. Essa aula 6, que é a aula de hoje. Então, essa aula está diretamente conectada com a aula 3. Vocês devem se lembrar, na aula 3, eu mostrei para vocês uma lista de problemas filosóficos, que eu acho que está aqui, foi essa lista aqui, tá? Então, nessa aula 3, eu mostrei vários problemas filosóficos organizados em 6 categorias, né? Primeira categoria, problemas ou questões que dizem respeito à existência, à realidade. Categoria 2, conhecimento. Depois, valores, raciocínio e argumentação. A quinta, linguagem, mente, ciência, sociedade e Deus. E a última categoria, finalmente, filosofia. Então, como talvez alguns de vocês anteciparam, né? Cada categoria dessa, na verdade, vai corresponder a uma sub-área da filosofia, ou, na verdade, uma categoria de sub-áreas. Eu vou explicar daqui a pouco. Então é isso que eu vou fazer agora nessa aula 6, que vai ser bem breve, eu espero. E como eu mencionei, vai fazer referência direta a essa lista que vocês estão vendo aí. Tá bom? Então vamos a ela. Inclusive eu vou reproduzir essa lista, né? Só que no lugar de aparecer o nome da categoria, vai aparecer o nome da área. Ok, então antes de começar, tá? A aula propriamente dito, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Como de fato aconteceu com virtualmente todas as disciplinas acadêmicas, na filosofia também ocorreu isso que a gente chama de especialização, né? Bom, mesmo antes do século XX, né, as indagações filosóficas, elas poderiam, obviamente, ser categorizadas em ramos ou áreas diferentes. No entanto, a partir do século XX, houve uma ênfase muito grande nessas áreas ou sub-áreas, se você quiser chamar assim, da filosofia, de tal forma que essas sub-áreas foram divididas em sub-sub-áreas, que por sua vez foram divididas em sub-sub-sub-áreas e assim por diante. O que eu estou tentando dizer é que, atualmente, né, na filosofia contemporânea, a pesquisa que a gente faz é bem especializada, no sentido de que nós pegamos um problema, né, ou indo no outro sentido, a gente pega uma grande área da filosofia, né, como, por exemplo, a epistemologia. Eu já comentei sobre ela, vou comentar mais agora há pouco. Aí dentro da epistemologia a gente pega uma sub-área da epistemologia, né, e dentro dessa sub-área da epistemologia nós pegamos talvez uma sub-sub-área da epistemologia para talvez escolher dentro dessa sub-sub-área um problema específico para tratar. Então há de fato uma especialização muito grande, como acontece, como eu falei agora há pouco, virtualmente todas as disciplinas acadêmicas, né? Então, qual a consequência disso? É que atualmente é relativamente raro você encontrar o que muitas pessoas chamam de filosofia sistemática. Tem outros nomes, mas o que é isso? Era um movimento que de certa forma tradicional, né, que sempre existiu na filosofia, que tentava considerar todas as grandes áreas da filosofia, mas considerá-las enquanto relacionadas umas com as outras, ou seja, você abordava um sistema filosófico gigantesco, e nesse sistema você tratava de epistemologia, de metafísica, de ética, de estética, e todos os tratamentos que você dava a cada uma dessas sub-áreas estavam intimamente relacionados uns com os outros, na verdade, como se uma área dependesse da outra. Havia uma tentativa de abordar todas essas áreas de uma maneira unificada, por assim dizer. Muitas pessoas consideram que o último grande sistematizador da filosofia foi Hegel. E a partir disso, né, ocorreu uma gradativa diminuição de ênfase na filosofia sistemática e, consequentemente, um gradativo aumento de ênfase
na especialização. Né? Então você tem essas duas coisas como estando mais ou menos opostas uma à outra. A sistematização de um lado, nesse sentido, né? Sistematização unificadora, se eu posso usar esse termo, e do outro lado, a especialização. Então, feito esse breve comentário, né, que eu terminaria dizendo o seguinte, bom, aí você tem prós e contras em relação a essa divisão que a gente faz da filosofia em áreas. A vantagem é que você tem um mapazinho no qual você pode se situar, né, e livros e periódicos são organizados mais ou menos a partir dessa divisão. Então você vai ter um livro sobre epistemologia, né? Se for um livro completo, você vai ter várias sub-áreas da epistemologia. Dentro dessas sub-áreas, você pode ir mais a fundo, né? E aí você vai ter livros específicos falando sobre essas sub-áreas e assim por diante. A desvantagem é que muitas vezes, e de fato acontece, né? Um filósofo ele pode ir tão a fundo, né, nessa questão da especialização, ou tão a fundo em relação ao conhecimento de sua própria área, que ele fica mais ou menos ignorante em relação às outras áreas. Né? Isso é perigoso, porque mais do que em outras disciplinas, né, apesar do fato de que a era da filosofia sistemática acabou, né, isso é um fato. No entanto, você ainda encontra, né, diversos problemas em uma área fazendo referência a problemas em outras áreas. Então, mesmo um especialista, por exemplo, em epistemologia, ele tem que ter um conhecimento mínimo acerca de lógica, principalmente acerca de lógica, como eu vou mencionar agora há pouco, acerca de estética, acerca de metafísica, porque muitas vezes, não é raro de forma nenhuma, você ter problemas em áreas específicas da filosofia que tocam outras áreas diferentes. Ok, então feita essa introdução, finalmente eu acabei a introdução, vamos dar uma olhadinha rápida nessa lista. Então, como eu falei, essa lista ela duplica aquela lista que eu mostrei agora há pouco de problemas. Na verdade, os problemas, se eu expando aqui, ou as questões filosóficas, vão ser as mesmas que aparecem lá, tá? A única coisa que mudou, inclusive vocês podem ver isso por si mesmos, se eu vim aqui em problemas filosóficos, aqui, ó, a primeira categoria, existência e realidade. Então, as perguntas que tem aqui na categoria existência e realidade na aula 3, tá? São as mesmas perguntas que tem aqui em metafísica, que está na nossa aula 6. Então, as perguntas são as mesmas. Então, eu vou fazer, e obviamente que não são as únicas, tá? Aqui é apenas um pequeno exemplar das várias e várias perguntas que as pessoas fazem dentro dessa área que nós chamamos de metafísica, que em um sentido bem geral trata da existência, tá? Só que o termo metafísica é um termo historicamente problemático, eu diria, e mesmo conceitualmente. Veja, porque o termo metafísica ele aparece pela primeira vez, ele é usado pela primeira vez por organizadores das obras de Aristóteles que decidiram nomear os livros que vinham imediatamente após os livros que falavam sobre a física de Aristóteles de metafísica. Então a maior parte dos comentadores concordam que a significação original dessa palavra metafísica simplesmente significava aqueles livros de Aristóteles que vinham logo após os livros que tratavam do âmbito físico de Aristóteles, né? Que ele também, Aristóteles falou sobre biologia, sobre física, sobre muita coisa. Uma física bem diferente da física que nós conhecemos hoje, mas ainda assim o estudo do movimento, por exemplo. Tá? Então o termo que, por exemplo, Aristóteles usou para se referir ao que nós nos referimos hoje como metafísica, salvo uma exceçãozinha que eu vou mencionar aqui, foi o termo filosofia primeira, né, que eu já comentei em outras aulas. O termo metafísica, de fato, ele só passou a ser usado para significar o estudo da realidade em si, ou seja, o estudo da existência, a partir da modernidade, tá certo? Quando, como eu mencionei para vocês, a filosofia primeira passou a ser não mais o estudo da realidade, né? Mas passou a ser a epistemologia, como eu comentei em outra aula também. Ok, então eu vou comentar rapidamente as questões que aparecem aqui, depois eu ainda vou fazer um último comentário terminológico acerca dessa palavra metafísica.
Então, dentro dessa área metafísica, como nós a entendemos hoje, tá certo? Você encontra perguntas como essas: o que é a realidade, que tipo de coisas existem, em que consiste algo existir, ou seja, o que significa quando eu digo que algo existe. Né? E aí também você tem questões mais pontuais, que se referem à existência de objetos específicos, né? Supostos objetos, a alma existe, Deus existe, o livre-arbítrio existe. Né? E aí você tem também essas duas perguntas, o que é uma causa e o que é o tempo. Aí a pessoa pode perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a existência? Né? Bom, em primeiro lugar, na tentativa de responder essa pergunta, né, o conceito de causalidade é um conceito chave na nossa compreensão da realidade. Assim, nós entendemos a realidade. Os eventos que acontecem ao nosso redor, a partir do conceito de causa e efeito. Né? Sem ele, a gente não entendia absolutamente nada. Então essa pergunta, o que é uma causa, né? O que é que significa dizer, por exemplo, que o objeto A causou um determinado movimento, por exemplo, no objeto B, ou o movimento do objeto A causou o movimento do objeto B, ela tem a ver com algo que, pelo menos do ponto de vista do senso comum, é um aspecto essencial da realidade. Nós não conseguiríamos funcionar, assim, eu estou falando do ponto de vista cognitivo, nós não conseguiríamos funcionar, um aspecto prático também, sem o conceito de causalidade. No entanto, nós geralmente atribuímos à realidade a noção de causalidade. É algo que nós acreditamos que existe no mundo, tanto que as leis físicas, né, as leis naturais, todas elas fazem referência ao conceito de causalidade. Né? Então é algo que nós acreditamos que existe no mundo. Então essa é a conexão que há com existência, a causa, ou a causalidade é algo que, pelo menos do ponto de vista do senso comum e do ponto de vista científico, nós acreditamos que existe no mundo. E aí você também pode fazer mesmo uma pergunta similar, né? Um pouquinho mais cabeluda. A causalidade realmente existe no mundo, na realidade, ou é algo que nós impomos ao mundo, como Kant pensava? E finalmente, o que é o tempo, né? Também. Né? Será que o tempo é uma dimensão, né, separada da dimensão espacial? Então, será que existe algo real que nós podemos chamar de tempo? Ou será que o tempo é uma mera convenção que nós usamos para ordenar eventos? Então, mais uma vez, toca na questão da existência. Livre-arbítrio também toca na questão da existência. Ok. Então, esse termo metafísica, né, ele sempre esteve muito conectado com outro termo, que é o termo ontologia. Aí sim, o termo ontologia já significaria de uma maneira mais forte o estudo daquilo que existe. Né? Então, assim, a gente pode entender a coisa da seguinte forma. A ontologia é uma área da metafísica, certo? Só que a metafísica é mais ampla. Obviamente, quando eu falo livre-arbítrio existe, né, eu tô, de alguma forma, me referindo à realidade. No entanto, quando eu falo sobre ontologia, ou sobre o estudo da existência, ou sobre o estudo daquilo que existe, eu estou falando basicamente, entre outras coisas, acerca das categorias básicas que compõem a realidade. Né? E o livre-arbítrio talvez não seja uma delas. Né? Então, quando eu pergunto se o livre-arbítrio existe, talvez eu esteja me referindo ao fato de se as ações ou as decisões dos seres humanos são realmente livres. Então isso é diferente da pergunta de, por exemplo, a alma existe? Será que existe uma substância, algo substancial que anima os seres vivos e que sobrevive à morte, etc. Então aí você tem um sentido de existência, quando eu pergunto a alma existe ou Deus existe, que parece ser mais forte do que o sentido de existência nessa antepenúltima pergunta. O livre-arbítrio existe? Né? Então eu falo isso porque, em especial, esses três últimos problemas, eles nem sempre foram considerados como fazendo parte da metafísica. Isso é mais recente, principalmente a partir da modernidade.
Então, o próprio conceito de metafísica é um conceito que evoluiu durante o tempo. Né? No início, como eu falei, significava simplesmente as obras de Aristóteles que vinham após a física. Mas, principalmente a partir da modernidade e chegando a nós hoje, metafísica realmente significa uma gama muito, ou falando de outra forma, a metafísica abarca uma gama muito ampla de problemas, que são problemas que têm a ver com a existência, nesse sentido mais estrito do termo. Isso, no sentido mais estrito do termo, a alma existe, Deus existe. Mas também no sentido mais largo do termo. O livre-arbítrio existe, o que é uma causa. Causas existem, a causalidade existe. Existe uma dimensão palpável, chamada de tempo e assim por diante. Ok, e também tem muito mais coisas, né? É uma área extremamente larga, né? É uma abrangente a metafísica. Outras perguntas que não estão aqui, por exemplo, proposições existem, né? Quando eu falo, assim, eu não vou me estender muito. Por exemplo, frases são entidades linguísticas, mas a gente sabe que duas frases significam muitas vezes a mesma coisa, duas frases escritas em línguas diferentes. Como a frase, por exemplo, hoje está quente, a frase today is hot, aujourd'hui é chaud, né, em francês. Então são três frases. Il fechou. Aujourd'hui fechou. Eu acho que é assim. Il fechou. Faz calor. Então são três. Então hoje está calor. Né? It's hot. Il fechou. São três frases escritas em sentenças em línguas diferentes, só que elas significam, os filósofos vão dizer, a mesma proposição. A proposição seria uma entidade abstrata, né? Que pode ser expressa em várias línguas, em várias sentenças. Mesmo na mesma sentença eu posso dizer Ricardo está falando agora. Eu também posso dizer o segundo filho de Dona Wanda é a minha mãe. O segundo filho de Dona Wanda está falando. São sentenças diferentes, só que elas significam a mesma coisa. Elas representam, expressam a mesma proposição. Então os filósofos perguntam, proposições de fato existem? Essa é uma pergunta que faz parte da metafísica. Números existem? O número 2 existe? Também é uma pergunta metafísica. Ok? Então essa foi a primeira área, eu vou me demorar menos nas outras. A segunda é a epistemologia, que é também uma área clássica da filosofia. Episteme significa conhecimento em grego, então epistemologia significa literalmente o estudo do conhecimento. O que é conhecer algo? Né? O que significa dizer que eu conheço algo? O que é conhecimento? Quais os limites do conhecimento? O que percebemos quando afirmamos perceber o mundo? Será que nós percebemos o mundo como ele é, ou percebemos uma construção que de alguma forma nossa psique impõe no mundo? Podemos saber se o mundo exterior de fato existe? E sim, filósofos fazem essa pergunta. Qual a natureza da racionalidade? Essa última pergunta, talvez nem todo filósofo concorde que tem a ver com conhecimento e que vale a pena ser colocada dentro da epistemologia. Né? Mas ela tem a ver com a epistemologia porque a epistemologia diz respeito não apenas a questões relacionadas com conhecimento, mas também questões relacionadas com crenças. Porque uma das visões mais tradicionais do que é conhecimento é dizer que conhecimento é um tipo de crença específico. Eu digo que eu conheço A, né, o P, se P é uma proposição qualquer, ou eu sei que P, se eu tenho a crença que P é verdadeira, se P é de fato verdadeiro, e se eu estou justificado, eu tenho justificativas para essa crença. Então, nesse caso, o conhecimento seria um tipo especial de crença. Né? Por exemplo, eu creio que, vamos supor, que a lua é feita de queijo. Isso não é conhecimento, porque, primeiro, eu não tenho razões para suportar essa crença. Né? Mas eu já creio que hoje é terça-feira, né? Dia 6 de outubro de 2020. Então eu já poderia afirmar que essa crença é mais do que uma mera crença. Ela já é uma crença justificada que parece ser verdadeira. Então já pode dizer que se trata de conhecimento. Né? Bom, eu estou mencionando isso só para mostrar como o conceito de crença
também se enquadra dentro dessa área que nós chamamos de epistemologia. Né? Então, tem muitas perguntas acerca de crenças que são perguntas epistemológicas. Em especial, existe a pergunta, né, que está relacionado com essa última coisinha que eu falei. O que é uma crença racional? Né? O que é uma crença com razões? O que é uma crença justificada? Né? Então, nesse sentido, é que a racionalidade entraria dentro da epistemologia, né? Porque crenças podem ser racionais ou não. Mas eu posso falar logo, né? A racionalidade tem dois âmbitos ou dois aspectos. Isso tem o que a gente chama de racionalidade teórica, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Racionalidade aplicada a crenças. Você pode ter crenças racionais. Será que a crença que a Terra é plana é uma crença racional? Então essa é a racionalidade teórica, que tem a ver com a epistemologia. Mas também tem outro tipo de racionalidade que é chamada de racionalidade prática, que é racionalidade aplicada a ações. Eu posso estar fazendo uma ação, não sei, se eu começar a pular aqui diante da câmera, só com um pé, vocês podem se perguntar, será que essa ação do professor Ricardo é racional? Né? Então a racionalidade também se aplica a ações. Então isso já não faz parte da epistemologia, não de forma palpável, já faria parte de uma outra área chamada filosofia da ação, que eu não coloquei aqui. Na verdade, eu deixei de fora muitas áreas da filosofia. Eu posso mencionar algumas, eu vou mencionar, porque são muitas, tá? Então filosofia da ação é uma dessas áreas que eu deixei de fora. Eu vou tentar encaixá-la em algum lugar aqui, que pergunta o que é uma ação, né? O que é uma ação racional, qual a diferença de uma ação intencional e de uma ação não intencional, e assim por diante. Mas já é outra área, filosofia da ação. Eu vou comentar um pouquinho sobre ela, vou tentar encaixá-la aqui nesse esquema e vou inclusive modificar o texto. Ok, então isso é epistemologia. A terceira área, que na verdade não é uma área, mas são duas áreas, estética e ética, que muitas vezes são chamadas conjuntamente de teoria do valor, porque são áreas que têm a ver com valoração de algo. No caso da ética, nós valoramos ações, comportamentos, né? Então, quando eu digo que uma ação é moralmente reprovável, eu estou atribuindo um valor a essa ação. A estética é a mesma coisa. Quando eu digo que uma obra de arte é bela, né, eu estou atribuindo um valor a essa obra de arte específica. Quando eu digo que esse pôr do sol que eu estou vendo é belo, também estou atribuindo um valor a esse evento. Né? Então, a estética, a gente pode atribuir valores a eventos, a artefatos, né, itens feitos pelo ser humano, né, a itens naturais, né, a essa paisagem ou essa montanha muito bela e assim por diante. Então a ética faz perguntas como essa, né? O que é a vida boa? Não é a vida boa de você ficar bebendo coco em frente a uma praia, né? Mas o que é o bem viver? Como devemos viver de forma correta? Então isso toca nas nossas ações, que tipo de comportamento, que tipo de ações nós devemos realizar, como devemos viver. Então, semelhante, em que consiste algo ser moralmente bom? Nós podemos justificar os juízos éticos, né? O juízo ético é dizer, por exemplo, se uma ação é boa ou ruim, é moralmente boa ou moralmente ruim. Como nós podemos justificar isso? Né? Existe uma justificativa objetiva para juízos éticos, né? Então essas quatro perguntas são perguntas bem gerais, né? E aí você tem perguntas mais específicas que já fazem parte de uma sub-área da ética. Tem várias sub-áreas da ética, tá? Por exemplo, tem uma sub-área da ética chamada de metaética, que não aparece aqui, que consiste em responder basicamente a seguinte pergunta: o que significa a palavra moralmente correto? O que significa a palavra moralmente reprovável? O que significa a palavra moralmente permissível? Então essa área metaética, ela vai se debruçar sobre a significação dos conceitos chaves da ética. E em uma outra sub-área da ética, né, que está envolvida nessas três últimas perguntas, que é a ética prática, né, que aí já vai fazer perguntas bem específicas. A eutanásia é moralmente correta, o aborto é moralmente correto, os animais têm direitos, né, é moralmente correto nós tratarmos os animais da forma como nós os tratamos hoje. Então essa é a ética.
E aí você tem outra área, chamada de estética, né? Você tem essa pergunta que é uma pergunta muito geral. O que é o belo? Se alguém tiver uma resposta, me diga, tá? O que é o belo? É algo meramente subjetivo que está na cabeça das pessoas, como a gente tende a dizer de uma maneira popular, né? Gosto não se discute. Né? Ou será que a gente pode ter uma discussão objetiva acerca do que é o belo? Como podemos justificar as avaliações que fazemos das obras de arte? O que determina o significado de uma obra de arte? Aí aqui a ética já está, essa última pergunta já está relacionada com outra sub-área da filosofia, que pode ser considerada uma sub-área da estética, que é a filosofia da arte. Como eu já mencionei anteriormente, existe filosofia de muitas coisas. Ok, ética e estética. E finalmente a lógica, tá? A lógica basicamente trata do raciocínio, mais especificamente trata do que talvez seja o elemento central, o elemento chave em um raciocínio, que é o argumento, né? Então, existem bons argumentos, existem argumentos ruins. O que é um argumento bom? O que é um argumento válido, né? Quando as premissas justificam a conclusão em um argumento, né? Quais são as leis que regem o raciocínio? Quais são as leis lógicas que regem um bom argumento e assim por diante? Quando existem boas inferências. Então, tudo isso é a lógica. A lógica trata da argumentação, a lógica trata do raciocínio de uma maneira geral. Aí é que eu posso fazer um comentário sobre a lógica e também sobre algumas outras áreas, mas eu vou começar sobre a lógica. E depois eu vou fazer um segundo comentário mais geral sobre essas 4 áreas, antes de falar sobre as 2 últimas. O primeiro comentário é o seguinte, que é um fenômeno, no mínimo, curioso, acerca da lógica, né? Que eu acho bem bacana, muito legal. De forma semelhante ao que aconteceu com a física, né, nos séculos XVI e XVII, a física foi matematizada, né? Antes de Galileu e Newton, existia uma física, né? Eu acabei de comentar, Aristóteles, ele escreveu sobre o movimento, né? Só que era uma física qualitativa, não tinha números, não tinha medição, não tinha também testes empíricos, mas esse era o ponto que eu quero enfatizar. Era uma física qualitativa. Ela basicamente usava a linguagem ordinária, né, o grego ou o latim, né, para enunciar os seus preceitos, colocar seus argumentos, etc. O que aconteceu com Newton e Galileu? Passou-se a usar uma outra linguagem, a linguagem matemática, né, e o resultado nós conhecemos. Na verdade, estamos tendo essa conversa em função de alguns desses resultados, porque essa matematização da física empoderou a física de uma tal maneira que houve nesses 5 séculos, depois da sua matematização, um avanço extraordinário, incomparável ao que houve antes, né? Então, isso é fato, isso é história. Por que eu estou falando isso? Porque no final do século XIX e início do século XX, aconteceu algo muito similar com a lógica. A lógica foi matematizada. Então, da mesma forma que a física se transformou em física matemática, a lógica se transformou em lógica matemática. Então, lógica hoje é lógica matemática. E é uma lógica matemática que é feita em departamentos de matemática, bacana, né? Na verdade, essa matematização também teve a ver com pessoas trabalhando sobre os fundamentos da matemática, mas eu não vou entrar nesse âmbito. Então, essa mesma lógica matemática é feita em departamentos de matemática, em departamentos de ciência da computação. A lógica é muito usada na computação, é usada na inteligência artificial, por exemplo, mas também em outras áreas da computação. E também em departamentos de filosofia, sim, né? A pesquisa que é feita em lógica dentro da filosofia é uma pesquisa que obviamente leva em conta esse mais de um século de desenvolvimento, né? Então, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia para vocês, mas lógica hoje é lógica filosófica, perdão, é lógica matemática. Se você pega um livro de filosofia sobre lógica, você vai encontrar formalismo matemático, etc. E é uma tendência, né, que se iniciou do século XX e atingiu, eu vou usar essa palavra, atingiu não só a lógica, mas outras áreas também. Por exemplo, existe uma sub-área da ética que é chamada de ética formal.
onde as pessoas usam a lógica matemática para tentar, entre outras coisas, formalizar ou matematizar, se você quiser chamar assim, teorias éticas. Existe uma sub-área da epistemologia chamada epistemologia formal. Existe uma sub-área chamada ontologia formal, que é uma sub-área da metafísica. Então essa matematização, que é uma palavra muito forte, porque assim, a matemática que é usada na lógica é uma matemática muito elementar, pelo menos do ponto de vista, assim, comparando com outros ramos da matemática, é uma matemática elementar. Né? Se você vai realmente fazer lógica pura, aí não, você vai ter uma matemática sofisticada. Mas se você quer aplicar a lógica matemática a problemas de epistemologia, de ética, por exemplo, então a matemática não é muito sofisticada. Então, uma palavra melhor talvez seja a formalização. Né? Você está querendo abordar esses problemas de uma maneira um pouquinho mais rigorosa, usando uma linguagem isenta de ambiguidade, o que vai te trazer benefícios. Né? Então, você encontra esse movimento em outras áreas da filosofia, além da lógica. Ok, o segundo comentário é o seguinte. Essas três, na verdade 5 disciplinas, né, porque aqui eu tenho estética e ética, metafísica, epistemologia, ética, estética e lógica, são disciplinas bem tradicionais da filosofia, que elas existem desde Aristóteles, no mínimo. Né? Talvez não com esse nome, né? Talvez não com esses problemas que nós tratamos hoje, mas num sentido bem geral do termo, elas existem desde essa época. Então são áreas bem tradicionais da filosofia, que têm, digamos, problemas próprios, certo? Então eu chamaria essas 5 áreas de disciplinas de primeira ordem da filosofia. Eu vou explicar por que primeira ordem, tá bom? Eu vou explicar, quando eu tentar explicar o que são disciplinas de segunda ordem, certo? Mas além disso, né, além dessas disciplinas de primeira ordem, eu vou justificar o uso desse termo, tá? Existem disciplinas filosóficas ou áreas da filosofia mais recentes que a gente poderia chamar de disciplinas de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque essas disciplinas elas já têm como objeto de estudo algo, digamos, que está fora da filosofia, tá? Aqui talvez a minha divisão não seja tão redondinha quanto eu gostaria, mas vamos lá. Pegue filosofia da ciência. Então você tem esse fenômeno, né, que é obviamente um produto da mente humana, que é a ciência. Né? E aí você tem questões filosóficas que podem ser feitas sobre a ciência. Primeiro, o que é uma teoria científica? Deixa eu abrir aqui, filosofia da ciência. O que é uma teoria científica? O que é uma lei científica? Será que nós descobrimos as leis científicas, como muitas vezes a gente fala? Ou seja, será que as leis científicas estão lá no mundo esperando serem descobertas? Ou será que nós construímos as leis científicas? Será que as leis científicas não passam de uma mera construção intelectual, uma tentativa de nós organizarmos os fenômenos que nós encontramos na natureza, que são muitas vezes relativamente caóticos? Então, o que é uma lei científica? O que é uma teoria científica? Quando uma evidência, ou quando um experimento pode ser considerado como suportando uma teoria científica, né? O que é uma evidência científica? Quando nós podemos aceitar racionalmente uma teoria científica? Ou seja, quais os critérios de aceitação da teoria científica? Então nós podemos fazer perguntas, e nós fazemos perguntas sobre a ciência. E são perguntas filosóficas. Né? Se a gente for olhar aqueles 4 critérios que eu dei do que é um problema filosófico, essas perguntas vão se encaixar. No entanto, aqui a ciência está sendo objeto de investigação filosófica. Então, por isso que eu uso a expressão disciplinas de segunda ordem. Porque você tem um objeto de estudo para além da filosofia, por assim dizer. Né? Então, eu espero que vocês entendam essa expressão, segunda ordem. Né? Não é um domínio, digamos, próprio ou exclusivo da filosofia, eu diria assim. Acho que é uma boa maneira de colocar. Não é um domínio exclusivo da filosofia. Digamos, a ciência é algo externo à filosofia. Então, por isso que é uma disciplina de segunda ordem.
Aí depois eu vou comentar o uso da expressão primeira ordem. A mesma coisa, por exemplo, quando você fala da sociedade. Né? Você tem filosofia política, né? Que de alguma forma trata da sociedade, como nós nos organizamos em sociedade. Né? Polis significa cidade. Né? Qual a melhor maneira de organizar a sociedade, o que significa o poder do Estado, por exemplo? Filosofia política. Só que a sociedade, mais uma vez, é estudada por várias disciplinas. Né? A sociologia, por assim dizer, por excelência, estuda problemas sociais. Né? A psicologia também pode estudar problemas relacionados com a sociedade. Então não é algo exclusivo da filosofia. Mesma coisa em relação a Deus. Deixa eu fechar aqui, senão não vai ter mais espaço. Aí você tem filosofia da religião. Né? A crença na existência de Deus é racional, então é que Deus, ou a religião, digamos... Deveria ter colocado aqui religião, acho que fica melhor. Religião. Então a religião, mais uma vez, também é um fenômeno externo à filosofia, que pode ser estudado do ponto de vista psicológico, pode ser estudado do ponto de vista sociológico, pode ser estudado do ponto de vista histórico, você tem história das religiões, também pode ser estudado do ponto de vista filosófico, aí você tem a filosofia da religião. Mas, mais uma vez, você tem esse ponto que é algo externo, exterior à filosofia, daí o nome disciplina da segunda ordem. Aí a mente, né? Filosofia da mente, que é uma área extremamente rica, muito instigante, todas são, na verdade. Né? Só que a filosofia da mente é uma área muito atual. Você tem essa pergunta básica, né? São várias. Mas qual a natureza da mente? Né? O que são estados mentais? Vamos lá, o estado mental de sentir saudade. Qual a diferença desse estado mental para um estado físico? Né? Como uma panela d'água está em ebulição. Isso é um evento físico. Né? Sentir saudade seria um evento mental. O que é que torna um diferente do outro? Qual é a natureza de estados mentais, de eventos mentais? O que é a consciência? Né? Bom, também aqui você tem, da mesma forma que aconteceu com a religião, né, você tem aqui uma multidisciplinaridade, porque a mente, digamos, a psique, né, mente, psique, é o objeto de estudo por excelência da psicologia. A psicologia é estudo da psique, estudo da mente. Né? A neurociência estuda também a mente do ponto de vista neurológico ou biológico. Então, mais uma vez, você tem um objeto de estudo que não é exclusivo da filosofia, mas você tem perguntas filosóficas que são feitas sobre a mente, que são feitas sobre a consciência. Daí, filosofia da mente. Mesma coisa em relação à filosofia da linguagem. Então, a linguagem talvez seja o objeto por excelência da linguística, né? Mas existem perguntas filosóficas que nós podemos fazer sobre a linguagem, como a linguagem representa o mundo, o que é isso, o que significa dizer que as expressões de uma língua têm significado, o que significa compreender o significado de uma palavra, o que é compreender o significado de uma palavra. Então aí você faz filosofia da linguagem, tá? Existem muitas outras, como filosofia da ação, que eu acabei de mencionar. Então aqui a filosofia da ação entraria aqui, tá vendo? Uma disciplina de segunda ordem. Você tem filosofia da matemática, você tem filosofia do direito, né? Tem filosofia da biologia, você tem filosofia das ciências sociais. Então tem uma gama extremamente vasta de sub-áreas da filosofia, principalmente quando nós consideramos essas disciplinas de segunda ordem. Espero que vocês tenham entendido o que significa essa expressão segunda ordem. E a partir daí eu acho que está mais claro o significado da expressão primeira ordem, quando eu disse que metafísica, epistemologia, ética, estética e lógica são disciplinas filosóficas de primeira ordem. Por que de primeira ordem? Porque o objeto de estudo dessas disciplinas é tradicionalmente, não vou dizer, é quase que exclusivo da filosofia. Né? Por exemplo, a existência é um tópico exclusivo da filosofia, mesmo o conhecimento. Você pergunta o que é conhecimento. Não construir conhecimento, veja, não confunda. Você pode dizer, mas a ciência trata do conhecimento. Sim, a ciência trata do conhecimento no sentido de que ela trata da expansão do nosso conhecimento, o verdadeiro científico do mundo, vamos dizer. Mas a ciência não trata de questões acerca do conhecimento. A ciência não faz perguntas sobre o que é o conhecimento, nem sobre o que é o conhecimento científico. Quando você se pergunta o que é o conhecimento científico, você já está fazendo filosofia. Ok? E, finalmente, além dessas disciplinas de primeira ordem e dessas disciplinas de segunda ordem, você também tem disciplinas na verdade, uma disciplina de terceira ordem,
que é a filosofia da filosofia. Por que terceira ordem? Porque aí você vai questionar ou fazer perguntas sobre o que é a própria filosofia, né? Então você dá um passo a mais, né? Então por isso que o nome terceira ordem ou disciplina de terceira ordem. Ok? Qual a natureza da filosofia, qual o método correto para resolver problemas filosóficos e assim por diante. Ok, pessoal, então eu vou parar por aqui. Eventuais dúvidas a gente trata na nossa aula síncrona. Grande abraço.